Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre saúde, mais precisamente sobre os avanços do SUS digital no Maranhão. Foi implementado aqui desde maio de 2023 e de lá para cá a gente já pode contabilizar muitos avanços. Mas o que isso significa? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio dar essas informações para a gente, tomar café e conversar, foi a Maíra Araújo, que é secretária adjunta exercício da SES. Bom dia, Maíra. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente pode dizer que de maio para cá, de maio de 2023, claro, né? A gente já está com 3 anos. Quase 3 anos, né? Quase 3 anos. A gente está no comecinho de abril. Já. A gente pode dizer que esse período a gente teve o avanço esperado? Sim, muito. O Ministério da Saúde, em janeiro de 2023, ele estruturou por decreto uma Secretaria Nacional de Informação em Saúde Digital, aonde os grandes sistemas de informações e departamentos que tratavam de informação, análise de dados e tecnologia da informação e comunicação em saúde, eles unificaram nessa secretaria de forma estratégica, que isso foi muito bom para o Brasil, para as secretarias de estados, assim como para as secretarias municipais de saúde também. E aí, nesse contexto, em maio de 2023, né, a nossa secretaria, por meio do nosso governador Carlos Brandão e do secretário de Estado, Dr. Tiago Fernandes, estruturaram a superintendência, né, de saúde digital, aonde a gente possui atualmente 3 coordenações e um núcleo dentro dessa superintendência, uma coordenação de integração e conhecimento em saúde, porque falar de educação continuada dentro do SUS a gente precisa sempre. Isso, claro. Também temos uma coordenação de inteligência em saúde, onde a gente mexe com a parte de análise de dados, painéis de monitoramento, e temos também uma coordenação de inovação, né, de planejamento e inovação, que ela mexe com a parte de projetos e também desenvolve sistemas de informações a nível estadual. Aí se a gente perguntasse, na vida do cidadão comum, daquele que precisa do SUS, daquele que acessa os serviços do SUS no dia a dia, o que isso significa? O que isso representou para ele? Olha, uma melhoria considerável dentro, né, do processo da linha do cuidado desse paciente, desse usuário do SUS. Por quê? Porque com essa integração toda, em 2024 também, por portaria, o Ministério da Saúde instituiu o programa SUS Digital, que é um programa onde teve o levantamento do Índice Nacional de Maturidade de Saúde Digital, do Diagnóstico Situacional de Saúde Digital. Então, a gente começou a conhecer o território brasileiro, as suas potencialidades e fragilidades, e nesse processo também, em 2025, ano passado, 2024, 2025, iniciou o processo de federalização da Rede Nacional de Dados em Saúde, onde vai estar tendo já uma unificação, né, uma interoperabilidade, que é quando um sistema de informação ele conversa com o outro, né, vamos dizer assim, e aí esses dados têm um padrão e tem segurança da informação. Então, todos os sistemas, sejam eles federais, estaduais ou municipais e privados, eles vão migrar para essa grande rede, para justamente a gente ter acesso a todas as informações desse usuário do SUS. Então, com apenas o CPF, a pessoa vai conseguir ver todo o histórico dela de saúde, tanto o usuário do SUS, assim como o gestor e o profissional de saúde. Isso facilita de alguma forma, Maíra, por exemplo, quando você faz essa, vou usar uma palavra complicada, intercambialização interoperabilidade, isso. de dados. Isso facilita, por exemplo, detectar o Maranhão como quais são as doenças mais prevalentes, Sim. o que a gente tem aqui, o que a gente pode fazer, quais são as intervenções mais práticas que podem ser feitas para melhorar a saúde do nosso território. E isso facilita nesse processo? Demais, consideravelmente. É um avanço, como eu digo, nós no Brasil estamos vivendo um processo de transição digital, aonde a gente não tem mais como retroceder, é daqui para frente. Então, ainda que passe governos, a saúde digital em si, ela é um programa, é um produto de Estado, então ela vai permanecer devido ao avanço. Ele não é de governo, ele é de Estado, exatamente. Justo, então vai permanecer. E aí, nesse contexto, a gente traz a questão dos bancos de dados, das análises das informações, a gente traz evidências. Quando a gente consegue verificar em números o que tem aquele território, seja de doenças, de agravos, de melhoria de qualidade de água, também de questões de indicadores socioeconômicos, socioambientais, a gente consegue correlacionar com os de saúde, a gente, de fato, consegue fazer algo chamado diagnóstico situacional de saúde. A gente passa a conhecer o território e a população
de forma bem estratificada, que a gente consegue atuar de forma oportuna e, de fato, trabalhar na linha de prevenção e promoção de saúde, que é o nosso objetivo quanto SUS, né? Pois é, nesses quase 3 anos, a gente está com quase 3 anos, já dá para fazer esse retrato, esse recorte de pontos do Estado, tipo assim, lá no Sul a gente tem isso, aqui nas áreas quilombolas a gente tem isso, que dá para fazer uma atuação mais eficiente dentro de cada período desse? Com certeza. Antes da gente ter uma estruturação dessa conjuntura que está hoje, a gente já conseguia fazer, mas de forma mais pontual, porque a gente não tinha assim, sistemas de informações, a gente já tinha um sistema de informações, mas a gente não tinha um painel de monitoramento. Entendi. Então, desde então, a Secretaria de Estado da Saúde, a gente possui o monitora.saude.ma.gov.br, que você acessa, é uma plataforma free. A gente já está aí com mais de 45 painéis de monitoramento de vários indicadores da atenção primária, vigilância em saúde e atenção à rede de saúde, que você consegue verificar. Tanto você quanto o usuário do SUS, quanto o gestor e quanto também o gestor municipal. E aí você consegue filtrar por município, por 207 municípios do Maranhão temos informações, por região de saúde e também por macro-região de saúde. Então, você consegue verificar, baseado naqueles indicadores, naqueles painéis de monitoramento, como é que está a realidade do seu território. Aí a gente pergunta assim, 217 municípios, é muito município, é um estado muito grande. Cada município, através desses sistemas colocados lá, ele consegue ver a realidade individualizada do município dele? Consegue, porque é um painel que a gente chama de dashboard, né? É um painel onde a estruturação desse site, ele tem uma linguagem de programação, mas a gente também utiliza uma ferramenta chamada Power BI, aonde a gente trata esse dado, essa informação, estrutura e sobe a informação qualificada e padronizada. Né? É uma razão, é uma taxa, é uma incidência, porque ele muda a forma do cálculo, né? Então, a gente já entrega um produto, um indicador, já no ponto dele analisar no território. Ele vai ter o trabalho de identificar qual é o problema. Quer dizer, a plataforma já vai entregar aquilo de forma diferenciada, vamos dizer. Sim, já uma informação tratada no ponto dele estar utilizando no seu território. Então, isso já é um avanço considerável. E também a nossa equipe, ela capacita o território para ensiná-los a fazer análise, a fazer painéis de monitoramento. O próprio município, ele ter essa governabilidade sobre suas informações. Você diria que está fazendo a diferença? Com certeza, né? A saúde digital, ela perpassa por todo o SUS, porque todos os setores, né, são importantes, né, de atuação, tanto financeiro, jurídico, a engenharia e administração e as grandes pautas, que é a atenção primária, a vigilância e a atenção à rede de saúde. Então, eu acredito que sim, que isso faz uma diferença assim, considerável da forma da gente cuidar das pessoas no nosso território, porque a gente não está mais, a gente vai sair de uma linha de apagar fogo ou cercar gelo, como diz, né? E a gente vai trabalhar com dados mais reais possíveis. Isso. E a gente vai conseguir melhor, né, atender às emergências em saúde pública, né, alguns desastres ambientais, porque tudo isso envolve esse contexto de saúde. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente toma água, toma café e volta para continuar conversando. Você aguarda a gente aí que a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre os avanços do SUS Digital no Maranhão, que está implementado desde maio de 2023 e já deu para ver alguns resultados. Eu estou falando aqui com a Maíra Araújo, que é secretária adjunta em exercício da SES. A gente estava falando desses avanços, por exemplo, a gente tem agora a campanha da gripe, né? Certo. De alguma forma, a aplicação, a distribuição da vacina da gripe, ela vai atender os critérios que são determinados por cada município, tipo assim, São Luís precisa de tanto, aqui a gente tem uma população que precisa muito. Já a gente tem uma população lá no interior que já não está tão contaminada. Isso é contemplado dentro desses resultados cruzados? Sim, porque assim, quando o Ministério da Saúde ele envia as doses de vacina de qualquer imunizante para o Estado, é baseado no tamanho da população e daquele público-alvo que ele quer atingir. E aí é onde ele verifica isso, justamente naquele censo do IBGE também, né? Então, é um trabalho em conjunto que é realizado. E aí, por exemplo, agora, no dia 28, agora no sábado, iniciou a grande campanha nacional de vacinação, né? Contra a influenza. Passada, né? Isso. Contra a influenza, a gente iniciou, todos os postos de vacinação do estado já possuem a vacina. E aí a gente tem um público-alvo. O público-alvo quem é, né? É profissional de saúde,
profissionais de segurança, privados de liberdade, profissionais que trabalham com correios, profissionais que trabalham também como motorista, professores. Temos também crianças ali de 6 meses até 6 anos de idade, quase 6 anos. Temos a população que é 60 a mais, os idosos. E também toda e qualquer pessoa que possui algum tipo de comorbidade, ela também pode estar, ou doença crônica no caso, né? Ela pode estar se imunizando contra a influenza, né? Que a influenza é um tipo de gripe que, quando não tratada, né? Que é o vírus H1N1 ou H2N3, tem influenza A, influenza B. E quando ela não é tratada, ela pode avançar, né? Evoluir para até um óbito. Exatamente. E aí ela agrava, às vezes, em alguns processos muito rápido. Então, estamos num período sazonal, por isso mesmo que tem esse incentivo, né? Que agora em abril, que já justamente ainda é muito mais ainda incentivada essa campanha, sendo que essa campanha ela vai até 30 de maio. 30 de maio. Deste ano, mas todas as vacinas, inclusive da influenza, ela é disponível durante o ano inteiro. A princípio ela está para esses grupos prioritários e depois ela abre para todo mundo, Não, ela continua nos grupos prioritários, continua. E aí a gente consegue, aí o sistema de informação é super importante porque essas vacinas, elas são, as doses ministradas, elas têm que ser inseridas no sistema chamado CIPNE, que é um sistema de monitoramento de imunizantes, né, nacionalmente, do Programa de Imunização Nacional. E aí os municípios também que fazem, eles conseguem acessar e fazer lá, colocar a dose ministrada, e o Estado vai monitorando isso, verificando. A gente tem uma meta, cada vacina tem uma meta. A meta da influenza é de 95% desse público-alvo imunizado. A cobertura vacinal, né? Era isso que eu ia perguntar, assim, só por 95%. Curiosidade, a nossa cobertura vacinal, em campanhas como essa, elas são satisfatórias? A gente está conseguindo chegar, eu não diria o total, nem sempre se chega ao total, mas a gente está conseguindo chegar? E tem municípios, né, que conseguem chegar, às vezes, até mais de 95%, de 100%. Porque aí as pessoas vão imunizando, porque a meta é 95% daquele público-alvo, a gente consegue avançar. Às vezes tem algumas vacinas, né, que a gente tem que fazer assim, um esforço bem maior, uma sensibilização muito maior da população, que a gente percebe que a meta, né, a adesão dela ainda não foi por completo. Um exemplo é a febre amarela. Aí a gente faz o corpo a corpo ali, verifica como é que a gente pode fortalecer, né, a aplicação do imunizante, mas não porque a população não quer tomar, porque às vezes o frasco, quando aberto, ele dá para ter 5 doses. Então, a gente teria que ter 5 pessoas logo ali de imediato para tomar. Tipo como é a BCG. A gente já criou um padrão com relação à BCG, daquele recém-nascido para ser imunizado, que aí a gente já pega e já tem os pontos de vacina e os dias que essas crianças podem ir até lá, os pais podem levar para elas serem imunizadas, justamente para a gente não perder as doses. Para não perder, né? Porque se imunizar 2, ficam 3 doses lá sem... Aí o nosso objetivo é direcionar essas mães para esses locais, né, para esses locais específicos, de salas de vacina, para a gente não perder as doses. Com relação às comunidades, eu diria, mais distantes, vamos lá, aos quilombolas, os indígenas, vocês conseguem esse mesmo tipo de eficiência, de chegar lá perto, de fazer esse mesmo trabalho? O quilombola, o ribeirinho, o albino, o cigano, a gente vai por meio das equipes de estratégia de saúde da família, em parceria com a atenção primária, aí a vigilância chega, faz sensibilização, também tem os agentes comunitários de saúde que auxiliam bastante nesses processos, porque conhecem o território, conhecem a população, as casas, e a gente vai conversando, vai tratando de saúde e a gente consegue imunizar. Com relação aos indígenas, já tem um protocolo, né, um fluxo onde entra também a questão da FUNAI e entra o DICEI, que é o distrito, que ele é federal, que trata sobre todo e qualquer processo de saúde dos indígenas. E aí a gente tem que sensibilizá-los, conversar, porque tem a questão cultural. E aí a gente possui, né, alguns indígenas que são aldeados, que a gente consegue ter uma flexibilização maior, eles compreendem melhor os processos e eles aceitam com mais facilidade as vacinas. Outras populações já não, né, de grupos indígenas. Então é todo um processo de trabalho, também uma questão cultural, que a gente também deve respeitá-los, né? Lógico, dentro do seu território, mas também a gente sensibiliza e explica quanto é importante. Precisa um trabalho de psicologia, de convencimento, de tudo que vai junto com esse trabalho, né? A gente está só com 2 anos e um pedaço, quase 3 anos. Como é que você vê daqui assim, por exemplo, aqui em 5 anos? Você diria que ele está completamente já
dentro da nossa rotina de saúde, que as pessoas já entendem a importância e que a partir daí vocês já conseguem fazer esse mapeamento para um resultado melhor? Sim, a gente inclusive tem um aplicativo chamado Meu SUS Digital. Você consegue baixar no modelo Android, no modelo iOS de celular, então qualquer celular você baixa. É um aplicativo gratuito do Ministério da Saúde que ele veio substituir o Conect SUS. Então, esse aplicativo Meu SUS Digital, então suas vacinas, depois seus atendimentos, todos estarão lá, seu histórico. Então, você, com seu CPF, o seu login de acesso, que é individual e pessoal, você consegue ver se você está imunizado, você consegue ver quais vacinas que estão faltando. E aí também o acesso é via GovBR, aí você consegue verificar, né, todo o histórico e aonde você estiver no Brasil. Se você precisar do SUS, né, que todos utilizam o SUS, ainda que tenha convênios de saúde, todo mundo em algum momento a gente utiliza o SUS, o seu histórico está lá. E aí agora, nesse mês de abril, eles já vão lançar, já tem o Meu SUS Digital Cidadão, que o profissional de saúde consegue acessar, que tem mais informações, né, porque tem níveis de acesso, e eles já vão lançar o Ministério da Saúde agora em abril, né, está previsto para lançar o Meu SUS Digital Gestor, que é um acesso maior para quem é gestor dentro do SUS, para ele verificar, por exemplo, regulação de pacientes, ele verificar a questão clínica, a questão de saúde, se essa pessoa tem comorbidade, se essa pessoa tem algum tipo de alergia e ver o tratamento dela. E a gente consegue direcionar, né, verificando ali, por exemplo, teve um acidente, a SAMU foi, resgatou aquela pessoa e levou para a unidade de saúde. Chegando lá com o CPF, a gente consegue verificar todo o histórico. Então, é um avanço considerável nesse sistema único do Brasil. É quase uma individualização do tratamento. E garantir a linha do cuidado conforme o seu histórico clínico. Exatamente, isso que é interessante, então, isso né? é muito diferenciado, porque no mundo, né, a gente sabe que o SUS ele é único, só existe no Brasil. Pois é, né? E a gente quase não valoriza, né? E às vezes, né, é veiculada em alguns momentos na mídia só as coisas ruins. Pois é. Mas a gente tem tanto avanço, tem tanta coisa boa dentro do SUS que eu fico assim, até emocionada em falar, porque... Você é apaixonada por esse assunto, né? Eu sou apaixonada pela saúde. Pela saúde. Porque eu digo assim, nosso trabalho é de formiguinha, nós trabalhamos nos bastidores, as pessoas não sabem quem somos. Mas é tantas mãos para poder o SUS acontecer, que quando você vê lá na ponta um resultado e as pessoas indo imunizar, você vê nas melhoras, você vê que elas têm acesso à saúde que não tinha antes, você, poxa, vale a pena. Todo esse esforço, essa luta, porque nós que somos profissionais de saúde, e ainda mais a gente que está nesses setores com gestão, é de domingo a domingo. Então, o nosso celular ele não para e a gente está o tempo todo disponível, porque quando a gente fala de vidas, a gente fala de propósito, a gente fala de pessoas. E eu acho que quando a gente trabalha no SUS, a gente tem que gostar de pessoas. Porque aí a gente vê que realmente a gente está no lugar certo, né, assim, para poder auxiliar as pessoas nesse processo. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, quando eu converso aqui com médicos, que a gente fala de tratamentos mais sofisticados, mais alguma coisa, eu sempre pergunto, mas isso está disponível no SUS? Porque nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde, nem todo mundo tem acesso a uma medicina mais avançada, né? Caro. Mas a gente pergunta, isso está disponível no SUS? A resposta é quase sempre sim, Sim. né? Ah, mas é difícil. Sim, é muita Mas gente. você tem que tentar. É muita gente, né? Nós temos um país continental. Extremamente grande, uma população enorme. Então, é possível fazer tudo isso através do SUS? Sim, por exemplo, as mulheres que porventura têm câncer de mama e tiveram que fazer a mastectomia, elas já podem colocar prótese. Também na hora da cirurgia. A mãe que teve a diástase durante a gravidez, está ali com desconforto, não está se sentindo bem, ela já consegue fazer a abdominoplastia via SUS. Vamos lá, as pessoas, né, os transgêneros, ele consegue fazer a hormonioterapia, seja para a questão masculina ou feminina, a gente consegue já tem aqui fazer. no hospital na ilha, né? Tem muito todo um tratamento verdade. para essas pessoas, para esse público, né? Então, assim, todos esses tratamentos, a maioria que eles ocorrem, né, no sistema privado, no SUS também é oferta. Né? A gente só não consegue ofertar a parte de estética, assim, tipo de botox, essas coisas, mas a linha do cuidado. Mas a gente já está na estética, a gente já está na diástase, a gente já está na mama, a gente já está em coisas que oferecem um certo conforto. E que a pessoa se sinta bem, né? Que promova a saúde mental dela. Com toda certeza. Olha, Maíra, Nina, a gente conversava aqui a manhã inteira, eu sei que você vai ter assunto para a manhã inteira para me informar, vai ter muita informação, mas não vão faltar oportunidades para a gente conversar a respeito. Mas muito
obrigada por Eu que hoje, por dividir agradeço, todos esses querida. conhecimentos e parabéns pelo seu trabalho e pela sua paixão. Obrigada. É sempre bom falar de saúde, né? E eu acho que com a população, assim, a gente sempre tem que falar das coisas boas. Com toda E certeza. as ruins já são veiculadas demais. Não, falar coisa boa de manhã cedo, no café da manhã, então é maravilhoso. Muito obrigada, Obrigada, viu, bom Elda? dia. Obrigada a Satisfação você. estar com você. Satisfação minha. E bom dia para você também que ficou sabendo um pouquinho mais a respeito do trabalho do SUS Digital e de que forma você pode se beneficiar dele. Tchau e até a próxima.